Falando sobre um tema muito legal que vai edificar a sua vida, hein? Inteligência emocional, como na prática desenvolver o hábito para conseguir um equilíbrio emocional. Falar de emoção é muito complicado, né? Conseguir o equilíbrio mais ainda. Mas a gente tem que tentar sempre para poder melhorar a nossa relação com a gente mesmo e com os outros, né? Então, o tema de hoje vai ser legal porque é na prática que você vai conseguir mudar as suas emoções. Não adianta a gente ficar lendo textos, não adianta a gente ficar lendo livro e não colocar em prática. Então, hoje o assunto vai ser interessante porque eu vou dar umas dicas de como praticar isso e certamente você vai conseguir aplicar com mais facilidade a partir do momento que você tem conhecimento quais as ferramentas e ações que você pode gerar em você para transformar isso e mudar a sua vida pessoal, né? Porque a gente tem uma tendência de querer mudar a vida dos outros, mas eu estou falando em mudança pessoal, uma transformação pessoal. Então a inteligência emocional, ela vem a partir do nosso conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e a partir deles a gente criar ações para mudar o nosso interior e contagiar para o bem o nosso exterior. Então, é importante que a gente esteja focado nisso para mudança de vida. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ariane Matos, paz apóstola, plenitude Cajati, acompanhando. Glória a Deus, plenitude Cajati, amo vocês, viu? Saudades, viu? Adriana Húngaro, a paz do Senhor, minha linda. Hoje a gente vai estar falando de coisas importantes para a nossa vida e transformação da vida pessoal. Oi? Pode pôr. E nós começamos a nossa série falando de emoção e razão. Falamos bastante sobre as questões das emoções, sobre as nossas razões para justificar nossas emoções, né? E na segunda parte da nossa série, a segunda ministração, nós falamos também sobre resiliência e plasticidade, a diferença entre você ser resiliente e você praticar a plasticidade. A resiliência é quando você supera uma situação e você empurra com a barriga, você continua, né? Embora você esteja ferida, você continua, passa por cima daquilo. Lembra da esponja que eu falei sobre a esponja? Exatamente aquilo é resiliência. Você passa por cima e continua vivendo a vida. Já a plasticidade é você passar por cima dos problemas e crescer com eles, né? Amadurecer com eles. E quando eles se repetirem por algum motivo, você ter uma forma diferente de lidar com essa situação. E eu dei o exemplo da massa do pão. Então, se você quer entender isso que eu estou falando agora, assista a minha live que eu fiz sobre resiliência e plasticidade, tá? Na nossa mídia social, né? E eu falei também no princípio, iniciei a série falando sobre emoção e razão. Então foi muito legal também, porque nos posiciona com relação aos nossos sentimentos, né? Que muitas vezes a gente sempre depara as nossas atitudes com o sentimento que os outros trazem sobre nós. Mas na verdade, a nossa reação é que precisa ser mudada. Então a gente precisa perceber, né? Notar que tipo de emoção nós temos e por que razão elas aparecem. E quando elas aparecem, como é que a gente lida com elas, tá? Então, inteligência emocional é puramente isso. E hoje, então, a gente vai estar falando sobre inteligência emocional na área de como eu vou desenvolver a minha inteligência emocional para gerar um equilíbrio entre a emoção e a razão, que foi a primeira aula que a gente deu dessa série, tá? Que eu falei sobre ela no início. Então, assim, como equilibrar, que tipo de atitude eu tenho que ter para equilibrar a minha emoção e a minha razão e também para transformar as minhas emoções, né? Como é que eu faço isso? O equilíbrio sempre será a melhor forma de lidar com as situações geradas pela emoção. Então, hoje a gente vai estar falando exatamente como desenvolver e conseguir esse equilíbrio. Primeira coisa, então, a gente já vai começar a nossa live, tá bom? Falando, então, o que é inteligência emocional, o que é, na verdade, a inteligência emocional e como desenvolver e praticar inteligência emocional para mudar o meu interior e mudar o meu exterior, tá? Então, a inteligência emocional, a gente fala muito e já ouve muito falar sobre inteligência emocional, mas existem pessoas que não sabem exatamente o que é inteligência emocional.
E basicamente eu já falei sobre isso, quando a gente já na introdução falou sobre isso, mas olha, eu vou especificar isso para você. Inteligência emocional, ela se traduz, ela pode ser comparada, pode ser traduzida com a possibilidade que o ser humano tem de contornar, de reconhecer, de mudar circunstâncias, de reconhecer as suas emoções. Então, se eu tivesse que falar assim, literalmente, então vou até colocar como estaria no dicionário, por exemplo. A inteligência emocional se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio. Lidar com as emoções e aprender a usufruir essas emoções para benefício próprio. Quando a gente não sabe lidar com inteligência emocional, a gente tem as emoções e elas refletem partes negativas da nossa vida, nas nossas ações e nas nossas emoções. E também a inteligência emocional, ela faz aprender a compreender os sentimentos e comportamentos do outro. Ou seja, eu trabalho na inteligência emocional o meu interior e trabalho também na inteligência emocional o outro, né? O interior do outro. Porque como é fácil a gente criticar as pessoas quando elas não têm a atitude que a gente gostaria que elas tivessem. Muito comum esse relacionamento de casais, amigos, amizade entre as pessoas, conflitos entre chefia ou subordinados, né? Colaboradores. Por quê? Porque as emoções, elas ficam à flor da pele quando há uma circunstância adversa. Então, quando acontece uma situação que você não consegue controlar a sua emoção, você pode gerar um caos interno, que pode virar uma depressão, que pode virar um pânico, né? Que pode fazer você ficar arredio. Isso tudo vai afetar os seus relacionamentos, o seu posicionamento enquanto pessoa, e depois, automaticamente, isso vai influenciar o meio que você vive, porque, na verdade, para gerar um bem-estar para a nossa vida, a gente tem que estar bem com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, falar de inteligência emocional é falar de qualidade de vida. Hoje em dia é muito comum se falar em qualidade de vida para a saúde, fazendo exercícios, né? Praticando leitura, fazendo meditação, buscando artifícios, né? Estratégias para melhorar as questões emocionais. Mas também é muito importante a gente falar de inteligência emocional, que é exatamente qualificar, quantificar, trabalhar as nossas emoções. Porque quando a gente as reconhece, a gente entende quais são as fragilidades que encontramos dentro do nosso ser, ou então potencializamos as fortalezas que estão dentro da gente mesmo, né? Então, com relação a isso, eu quero hoje continuar falando sobre essa questão da inteligência emocional e dizer que ela é muito importante, pois todas as nossas, de verdade, né, todas as nossas emoções influenciam as nossas relações, como eu disse, e também influencia uma coisa muito importante, as nossas decisões. Quem nunca agiu de forma impensada, pela qual depois que tomou uma decisão, né, pela emoção, não se arrependeu delas? Quem nunca fez isso? Né? Então, a inteligência emocional, ela vem equilibrar esse momento. Quando a gente gera ações pelas quais, ou palavras, né? São palavras, emoções, você gera ações que depois você se arrepende no final. Então, é muito importante porque todas as nossas emoções, elas influenciam, então, as nossas decisões. É importante, então, que a gente aprenda a qualificá-las e a trabalhar com elas, né? Isso pode atrapalhar o relacionamento pessoal, mas pode atrapalhar o relacionamento também profissional. Isso é um ponto a pensar. Entender, então, que a inteligência emocional é primordial para o sucesso profissional e também para o sucesso pessoal de uma pessoa. Pessoas que aprendem a lidar com a inteligência emocional, elas sabem uma coisa muito importante, elas sabem pensar. Né? Eu acabei de dar um exemplo para vocês, as pessoas que agem sem pensar. Quando você age sem pensar, você age sem pensar, você causa consequências na sua vida e na vida dos outros. Aqui, pessoas que aprendem a lidar com a inteligência emocional, é o contrário, elas sabem pensar, elas sabem agir, elas sabem fazer, elas mudam comportamentos e buscam trocar comportamentos negativos por comportamentos positivos. E isso é muito importante, porque comportamento negativo todos nós temos,
Mas agora a inteligência emocional faz que a gente aprenda a trocar comportamentos ruins por comportamentos saudáveis, né? Isso é muito importante para essa relação pessoal, pela saúde emocional pessoal e das pessoas que nos cercam. A aplicação da inteligência emocional é para, então, uma melhora de vida, para melhorar a qualidade de vida da nossa vida, em particular, né? E ela se concretiza quando conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro, neutralizando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivo. Então, a gente fica numa luta aqui entre a razão e a emoção e nós precisamos decidir por uma. Quando há esse conflito, a gente já pode gerar ação que seja desqualificada, que não seja legal. A inteligência emocional, ela faz entrar em equilíbrio essas questões das emoções, e quando a gente consegue conciliar o que é racional com o que é emocional no nosso cérebro, nós vamos gerar ações positivas. E aí a gente pode dizer que conseguiu um nível de inteligência, né, uma base, um mínimo de inteligência, buscando a inteligência positiva, a inteligência que muda comportamento. E também quando nós potencializamos as emoções positivas, gera resultados desejados, né? Quem que não deseja ter bons resultados? Quem não desejaria ter atitudes positivas para consigo mesmo e para com o outro? Obviamente, toda vez que nós gerarmos resultados positivos, significa que nós potencializamos as nossas emoções para o bem, para a qualidade de vida. Assim, então, é legal nós entendermos os 5 pilares, por exemplo, da inteligência emocional. É uma circunstância que a gente deve absorver, uma condição que a gente deve absorver para a nossa vida, de tal forma que ela se torne pilares, né? Pilares são estruturas que nos fortalece, que fortalece um prédio. Se tratando de pilares para a vida, são estruturas que fortalecem a nossa vida, o nosso interior. Na internet você vai achar isso também, falando sobre os 5 pilares para a inteligência emocional, para se ter um resultado melhor na aplicação da inteligência emocional. Mas eu quero mostrar para vocês que tem um jornalista chamado, jornalista científico, que trata especificamente da área da inteligência emocional. Ele chama Daniel Goleman, e ele fala sobre os 5 pilares da inteligência emocional, tá, pessoal? Se vocês quiserem pesquisar, isso também tem na internet, tá? Daniel Goleman, ele fala sobre esses pilares que nos sustentam, que nos fortalecem quando a gente aprende a aplicá-lo, tá bom? Gente, eu tô amando os coraçãozinhos que estão chegando aí, viu? Eu tô falando aqui, só tô vendo coraçãozinho subir, muito legal, obrigada. Então vamos falar agora então sobre os 5 pilares para que a gente possa praticar a inteligência emocional e fazer a diferença na nossa vida. Primeiro pilar é conhecer as nossas próprias emoções. Primeiro passo do pilar, então, é conhecer as nossas emoções, analisar as nossas emoções e as nossas ações. Porque eu não posso mudar a respeito daquilo que eu não conheço ou que eu não admito. Se eu admitir que eu tenho uma falha, que eu tenho uma fragilidade, eu posso buscar mudanças. Não é assim? Então, se não há admissão disso, então não tem por que buscar mudança. Se eu não me reconheço impaciente, como eu vou buscar a paciência? Né? Então, o primeiro passo é reconhecer e analisar as emoções e as ações que faz com que você responda aos seus estímulos, que você responda à sua emoção. Quando você busca conhecer, você está usando uma chave da inteligência emocional, né? Conhecer as próprias emoções. Não apresse as coisas, não se desespere para isso, mas é importante que a gente comece a conhecer as nossas emoções. E uma dica para isso, pessoal, para você conhecer melhor as suas próprias emoções, é colocar seus sentimentos e as suas ações num papel. Aliás, na live de ontem, eu falei sobre isso. Você pode, de ontem, né? A primeira live, eu falei sobre isso para vocês. Pega um papel, um caderno e anote todas as suas emoções que você tem pelo dia. Raiva, ira, descontentamento, angústia. Ou quando você sentir algo que você não sabe dar um nome, dê um nome que seja conhecido seu, seja um nome que faça sentido para você.
entendeu? Porque a gente fala sobre ira e talvez não tenha sentido para você. Então, coloque no seu sentimento o nome que faça sentido para você. O que é que você está sentindo? E pontue isso por alguns dias. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes, quando você começar a pontuar e você for ler, talvez você perceba que esteja praticando muito, recebendo, vamos dizer assim, sentindo mais emoções negativas do que emoções positivas. E, obviamente, na hora de agir, você acaba agindo mais pela negatividade do que pela positividade. Pela emoção negativa do que pela emoção positiva. E aí a sua resposta pode ser pertinente àquilo que veio externamente como ruim e você transfere novamente para o externo de forma ruim. Então, é legal que você faça essas anotações por alguns dias, 10, 15 dias, e depois comece a observar que tipo de sentimento tem prevalecido durante o seu dia. Quantas vezes você tem tido o mesmo tipo de sentimento ruim? Se você detectar que isso é constante, é nesse ponto que você deve buscar melhoria e usar a inteligência emocional para criar estratégia, artifícios, estratégias, para que você não mais responda negativamente às emoções que chegam e causam esse sentimento que você escreveu aí. Então, é muito importante que você mude a forma de pensar, primeiro se reconhecendo, conhecendo qual é o seu ponto de fragilidade e, a partir dele, mudar as suas ações. Então, a dica fica aí, para você escrever a respeito das suas emoções diárias e depois avaliar que tipo de sentimento tem prevalecido. Se for positivo, parabéns para você. Você está conseguindo sobreviver ao mundo caótico, Bom, segundo pilar é controlar as emoções. Ai, meu Deus, Que difícil isso. Controlar as emoções. Tenha em mente que todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de estresse, estamos passando por esse momento agora e nos sentimos muitas vezes ansiosos, preocupados por vários motivos, por vários fatores. Aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com as circunstâncias e controlá-las é colocar na direção certa, é buscar emoções certas. Porém, se a gente não souber controlar isso e não souber colocar as emoções no ponto certo, a gente cria um ambiente desfavorável, Você deve evitar pensar de imediato em um resultado negativo, porque a tendência que a gente tem é buscar, vem uma notícia ruim, você só fica pensando de que maneira você vai lidar com esse assunto ruim, fica no ruim, e agora como vai ser, agora eu vou perder o emprego, agora eu não vou ter dinheiro, agora vai faltar comida, agora N coisas vão acontecendo, Agora eu vou ficar sozinha, agora eu não vou ter o meu ponto de apoio. Gente, o problema está aí. Você sofrer com isso não vai mudar o que tem que ser feito. O que vai ter que acontecer, vai acontecer. Então, como é que você reage a isso? Faz toda a diferença na sua emoção. As pessoas falam, você sofre por antecipação. Não sei se isso é seu caso. Você pode sofrer por antecipação. Agora, se você sofre por antecipação e no dia seguinte as coisas são diferentes, então, também ficar sofrendo não vai mudar o dia de amanhã. Você vai ter que criar ações para mudar o dia de amanhã. Então, você deve evitar pensar de imediato em resultado negativo, mas seja mais otimista. Tente enxergar sempre o lado positivo das coisas e lembre-se que cada situação possui diversas saídas. Sempre haverá diversas saídas, basta você procurá-las. Lembra que quando eu ministrei sobre o dia que o Senhor fez, Se foi o dia que o Senhor fez, que Deus preparou, Ele é altamente suficiente. Deus e Pai e amigo, companheiro, para nos dar o escape. Então não importa a circunstância, Deus trará o escape para a nossa vida. Ou seu ser supremo, É o ser supremo que trará escape para a nossa vida. Terceiro pilar, para que a gente possa trabalhar as questões emocionais, é a automotivação. Não esperar a motivação vir do externo. Nós precisamos reconhecer quais são os valores que nós temos, quais são os talentos que nós temos, que tipo de criatividade
há na minha vida para que eu mude circunstâncias, para que eu mude a minha história? Que tipo de criatividade, que tipo de talento você tem para mudar a sua história? Eu quero dizer, lembre-se que pensar antes de tomar as decisões lhe trará diversos benefícios. Antes de tomar decisões, né, pensar, porque isso vai trazer benefícios e vai evitar o conflito. Não só interno, mas com outras pessoas, né? E depois de tomada a atitude, talvez a gente não possa voltar atrás. Lembra aquela história da folha de papel? Palavras são lançadas, são como aquelas folhas de papel. A gente pega uma folha de papel, amassa, ela estava lisinha, né? Amassa. Aí depois eu saio pedindo perdão, saio pedindo desculpa, isso é muito bom. Mas olha, existem coisas que dificilmente voltarão ao estado que era inicialmente. Por mais que eu alise, né, que eu possa passar um ferro aqui quente sobre isso daqui, vai continuar algumas marcas. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras e com as nossas emoções, porque elas podem criar feridas em outras pessoas. Por isso que a gente tem que aprender a trabalhar as nossas emoções e saber posicionar as nossas emoções de maneira tal que a gente atinja o nosso objetivo sem passar a perna nas pessoas, sem ferir pessoas, sem criar traumas em pessoas. Nunca perca a esperança de que você é capaz de ser diferente, de fazer diferente, de mudar as suas emoções e de transformar a sua vida. Acredite, isso é possível, tá? Então nunca perca a esperança. Tudo é possível desde que você corra atrás daquilo que você quer de maneira consciente e sem passar por cima do outro. Perfeito isso, né? Sendo assim, você deve aprender a responder aos seus estímulos. O que é que tem estimulado a sua vida? Quais têm sido os estímulos da sua vida? Um processo consciente vai te fazer pensar que tipo de pensamento você tem, que tipo de emoção você está gerando dentro de você, para que você possa chegar a uma meta final. Lembre-se que toda vez que nós plantamos algo, nós colhemos aquele algo. Né? Se eu planto energias positivas, eu vou colher energias positivas. Porém, o contraponto também é verdadeiro. Se eu plantar coisas negativas, eu vou colher coisas negativas. Eu amo a lei da semeadura. Porque aquilo que você planta, aquilo que você colhe. Então, vale a pena plantar emoções boas para colher emoções boas. Amém? Em contrapartida, temos o processo inconsciente, né, de reagir, onde experimentamos um gatilho emocional, expressando essa emoção de maneira instantânea, o que gera arrependimento e desvio das nossas metas. Isso é que eu disse. As reações sem pensar nos levam a agir de forma dura, e de forma inconsciente a gente acaba ferindo pessoas, né? Então, quarto pilar, empatia. Empatia, ela fala por si só, né, gente? Quando você vai no médico, por exemplo, de dieta, você vai lá fazer um regime, a primeira coisa que você faz, você tem que ter empatia com aquele médico, com aquela médica. Porque se você não tiver, você não vai dar ouvido para nada do que ela vai falar. E você vai levar tudo ao pé da letra e às vezes até leva de forma pessoal. Então, a empatia é algo que a gente tem que aprender a colocar no lugar certo e na medida certa e mudar circunstâncias através dela, né? Quando a gente tem empatia por alguém, a gente escuta, a gente dá ouvido, a gente procura entender e compreender e não leva para o lado mal. Pelo contrário, a gente entende que o que a pessoa está dizendo era para o nosso bem ou porque nos quer bem. Tá? Mesmo que as opiniões sejam diferentes. Então, empatia é aprender a se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções dos outros e entender seus comportamentos e nos torna mais sensíveis e mais abertos. Se colocar no lugar do outro. Por que ele está agindo daquela maneira? O que está por trás dele para ele falar daquela maneira comigo? Porque o que está por trás dela para ela agir daquela maneira comigo? Por falar daquela forma, por se expressar daquela maneira, o que está por trás? Será que é um problema? Será que é uma enfermidade? Será que é uma circunstância pela qual ela não está conseguindo lidar? Porque senão a gente torna tudo muito pessoal e isso não é legal. O bom é a gente entender que o outro também passa por dificuldades, não somos só nós. O outro também precisa ser visto no nosso interior. Então, o quarto pilar é você reconhecer, né, o outro. Quinto pilar e último pilar é saber se relacionar interpessoalmente.
Outro ponto-chave para o sucesso é saber ter boas relações, guiando as emoções não só pessoal, mas como as dos outros também. Isso criará um ambiente positivo à sua volta e no seu interior, melhorando não só a sua qualidade de vida, mas também contagiando aqueles que estão ao seu redor. Estamos constantemente sendo observados e avaliados pelas pessoas. Quanto mais você aparece na mídia, quanto mais você tem um cargo de destaque, quanto mais você está à frente de um trabalho, você é observado. Então, o seu comportamento, né, as suas emoções, as suas ações, elas têm que estar congruentes com aquilo que você faz, com aquilo que você age e pensa. Então, você precisa ser modelo. Nós somos modelo. Você sabe que a criança cresce por modelo? Vendo o pai, imitando a mãe, cresce por modelo cultural, pelos amigos que cerca. Essa é uma forma de crescimento do ser humano. Culturalmente dizendo, a gente vai absorvendo tudo que está ao nosso redor, a cultura que a gente vive. Então, a gente precisa nesse item, exatamente aqui no 5º item, falar, saber se relacionar com as pessoas. Acho que é um ponto que a maioria das pessoas tem um problema. Por isso que ontem, quando eu falava numa live passada, falava sobre essas questões. Tem pessoas que escolhem lidar com gente, tem pessoas que escolhem lidar com as plantas, tem pessoas que escolhem lidar com os animais, dependendo das emoções que são geradas dentro dela. Eu disse para vocês que eu amo lidar com pessoas, porque quando a gente aprende a controlar as emoções, a gente entende o outro. E eu gosto muito de olhar as pessoas e ver o que está por trás dela, daquele pensamento, daquela ação, né? Daquela forma de se comportamento, de ter o seu comportamento, né? De se colocar diante dos outros. Então, eu gosto muito dessa relação com pessoas e de estudar esse comportamento das pessoas, porque eu aprendo com elas, né? Eu me espelho nelas para ser igual, para ser melhor ou para não fazer aquilo que elas fazem. Então, como eu disse, como a gente cresce por espelho, copiando comportamentos, a gente precisa entender que tipo de espelho a gente está tendo, que tipo de pessoas estão influenciando a minha vida, que tipo de referência eu quero para a minha vida. Por outro lado, nós temos que entender que vivemos num mundo que a gente não pode ficar isolado das pessoas. Queira ou não, você se relaciona com uma família, queira ou não, você se relaciona com profissionais da sua área e assim por diante. Então, tendo em vista tudo isso, nós temos que aprender a nos relacionar e esse relacionamento não pode gerar emoções ruins em nossa alma, porque senão a gente vai responder de forma ruim a isso. Então você contamina o ambiente, você pode perturbar, danificar um ambiente por causa das suas emoções. Então, legal é ver de forma diferente, né, essas questões do relacionamento interpessoal. Precisa ficar fixado isso na sua mente, no seu coração. Para que você se torne uma pessoa querida pelos outros, a sua relação com elas precisa estar emocionalmente equilibrada. Então, um dos pilares para que a gente possa conviver numa sociedade é ter equilíbrio interpessoal com as pessoas, né? Todos vivemos cercados por obstáculos diários, metas e prazos para cumprir, seja na família, seja no trabalho, seja com os filhos, para lidar com situações do dia a dia. Agora, ainda mais com esse caos, os pais em casa tendo que trabalhar com os filhos, tarefas, né? Muitas coisas que eles não faziam junto e agora precisam fazer. Isso gera um caos emocional e a gente precisa ter a emoção equilibrada para poder tomar decisões assertivas, né? Lembra? Já falei sobre isso agora há pouco. Veja algumas das principais vantagens de você alcançar o desenvolvimento intelectual, né? O equilíbrio do desenvolvimento intelectual e na sua inteligência emocional. Primeiro, o que é bom? O que acontece quando você busca o equilíbrio? Primeiro, diminuirá os níveis de ansiedade e de estresse. Quando há equilíbrio, baixa-se o nível de ansiedade e o nível de estresse. Diminuirá os discursos do seu, diminuirá as suas discussões nos seus relacionamentos. Melhorará os relacionamentos interpessoais que a gente acabou de falar. Terá mais empatia pelo outro, compreenderá melhor o outro. Terá mais equilíbrio emocional, maior clareza nos objetivos e nas ações. Melhorará a capacidade de tomar decisões.
melhorará a administração do seu tempo e a sua produtividade, aumentará o nível de comportamento e de comprometimento, com as suas metas e terá mais senso de responsabilidade e uma melhor visão do futuro. E tudo isso junto aumentará a sua autoestima e a sua autoconfiança. Então, só vejo benefício em tudo isso, A gente buscar o equilíbrio emocional. A relação entre a inteligência emocional e a satisfação pessoal, ela é muito direta. Elas estão intrinsecamente ligadas uma à outra. A inteligência emocional com a satisfação pessoal. E é fácil entender por quê. A gente pode resumir isso assim. Quanto mais você consegue controlar seus sentimentos, ser o verdadeiro ator da sua vida, ser o verdadeiro autor da sua vida, vai perceber resultados mais positivos, mais eficazes e que geram um melhor bem-estar para você e para aqueles que estão ao seu redor. Em outras palavras, a gente está dizendo assim, quanto maior for a inteligência emocional, maior será a sua satisfação pessoal. Quanto maior a inteligência emocional, maior vai ser a satisfação